Pronto, tá gravando. E aí, Alisson, opa, Olá, olá, tudo bem? tudo. Pronto, vamos que vamos. Deu o tempo aí do pessoal. Olha, Lu, tá só eu e Alisson aqui, viu? Se você quiser, abre o microfone, essa aula é tecnicamente sua, particular apenas sua, viu? Então a gente vai no seu ritmo a partir de agora. Vamos que vamos. Ó, a primeira questão que eu peguei pra gente foi essa questão aqui. Que em torno de si ela, olha, eu nem sei dizer qual é o ano de cada questão, porque eu realmente peguei de todos os anos, peguei 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2021, de todos os anos possíveis eu peguei questão, e tudo é CSA2, então vai estar bem variado aqui, e aí, enfim, mas só que eu peguei alguns temas corriqueiros, alguns temas que a UP ela sempre gosta de colocar, sabe, ano sim, o ano não, ela sempre coloca alguma coisinha sobre isso aí. E um desses temas, né, é o que a gente chama de agregados sociais, né, agregados sociais. E aí, quer um tempinho para fazer essa questão? Ou já consegue já? Fica com vergonha não, viu? Pode falar aí. Pessoal, não sei se o pessoal vai ver só no YouTube, mas tá sendo gravada. Você que tá aí me escutando agora no YouTube. E aí, Lu? Pode falar aí, a Alisson disse deu a... Então, eu, rapaz, assim, ó, deixa eu responder, ó. Ele diz assim, essa foto do Galo da Madrugada no carnaval de 2019, 2018, exemplifica um tipo de agregado social, denominado de... Primeiramente, a gente vai para o princípio de todas as coisas. O que danado é agregado social? Agregado social é basicamente um grupo de pessoas, agregado, quando a gente diz, olha, ali tem um agregado, um moitim, sabe? Um moitim. Pronto, é um Não, grupo de Moi. pessoas, é um moi. É tipo, é um grupo de pessoas que compartilham certas características e condições, entende? E que, tipo, certas características, condições, certos objetivos, sabe? Tipo, não necessariamente tem interações sociais contínuas, ou seja, tipo, podem se encontrar periodicamente, podem se encontrar apenas uma vez na vida e é isso, sabe? É temporário. Então, basicamente é isso, né? E aí a gente vai ter aquelas alternativas, né? De cara, assim, acho que a gente dá para eliminar a letra E, black box, aqui nada a ver, né? Tipo, que essa galera toda aqui, né, representa um black box, não. Black box tem nada a ver. E aí, liderança, tipo, tem alguma coisa remetendo à liderança, ao ato de liderar, um líder, uma pessoa. Isso, a Cels, inclusive, ela é um tipo de agregado social, né? Não a Cels como empresa, mas tipo a Cels comunidade, né? Porque a gente vai ver, aí eu trouxe resuminho, que comunidade é um tipo de agregado social. Aí, ó, isso aí. E aí a gente já pode eliminar esses dois aqui. Massa também a gente já pode eliminar, porque massa, ela não necessariamente é um termo específico da sociologia ou tipo de qualquer outra coisa, sabe? Tipo, massa, sabe? Tipo, massa de pessoas, massa em si não é um termo técnico, sabe? Quando tipo, a gente fala massa, a gente fala
coloquialmente mesmo, sabe? Se não se refere às exatas ou ciências da natureza, que aí massa vai ter outra ressignificância. Mas no contexto geral, de tipo, tem uma massa ali, tem uma galerinha ali. Então a gente, tipo, não usa massa como técnico, sabe? Um termo técnico. Então, tipo, massa também não entra em um agregado social em si, né? Ou talvez tipo, possa até entrar, mas tipo, é como se fosse a forma de falar um tipo de agregado social, entende? E aí a gente chega nos dois únicos agregados sociais, né? Que é público e multidão. E aí, isso é um público ou é uma multidão? Ou é os dois? E aí, qual que vocês estariam? Letra B ou letra D? Os dois não dá pra ser, né? E aí, qual que vocês chutariam? Ó, os dois foram contrários, mas a resposta certa é a letra D. Multidão. Multidão de gente. Agora bora explicar. Ó, primeiramente, um multidão é um agregado social que relaciona um grupo de pessoas, certo? Que elas vão ter um objetivo em comum, certo? Porém, é um grupo temporário, 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 certo? Temporário, e é um grupo que assume um local específico geograficamente, entende? Então, tipo assim, para a gente chamar de multidão, as pessoas elas devem estar reunidas, e isso em um espaço real, da vida real, sabe? Tipo, um espaço geograficamente, uma área geográfica real, e é temporário, entende? E um dos melhores exemplos seria justamente essa imagem, que aí tem um grupo de pessoas, um grupo muito grande de pessoas, ela está aí com um objetivo em comum, né? Que é o objetivo de festejar, o objetivo de assistir o Galo da Madrugada, de assistir esse bloco de carnaval. Esse é o objetivo delas, certo? Então a gente tem esse objetivo em comum. Mas só que é temporário. Essas pessoas não vão ficar aí para sempre, sabe? Elas não vão ficar aí em uma eternidade. Quando acabar, cada um vai para suas casas, é temporário, sabe? É algo temporário, diferente, por exemplo, de uma comunidade. Uma comunidade, tipo, ela pode ser temporária também, mas só que na maioria das vezes, tipo, um dos exemplos melhores para a comunidade é como se fosse tipo um bairro. Um bairro ele pode deixar de existir, sabe? Mas em termos assim ele não é temporário, não é algo que tipo vai lá e tipo acaba em um dia, acaba em 5 horas, como é em um show, por exemplo, sabe? Então, multidão é isso. Multidão é um agrupado de pessoas que tem o mesmo objetivo em uma área específica geográfica, ou seja, eu estou vendo eles no espaço. Eu estou vendo eles junto em um mesmo espaço geográfico. Ó, para aí, ó. É um em cima do outro, um dentro do outro, aqui quebra todas as leis da física. É loucura, entende? Mas só que eu consigo ver eles no espaço geográfico, tá ligado? Badena é isso aí. Eu consigo ver eles no espaço, sabe? Essa é a diferença do público. O público são um grupo de pessoas, olha isso. O público é um grupo de pessoas que compartilham o mesmo objetivo, porém, eles não necessariamente vão estar em um local específico. Eles vão estar em áreas dispersas. Como eu digo, por exemplo, sei lá, tipo, uma pessoa bem famosa aqui no Brasil, sei lá, não sei, tipo, Faustão. Faustão tem lá o Instagram dele, Faustão tem lá, e ele vai ter o público dele, que é os seguidores dele. Por que eu não posso chamar os seguidores de Faustão, do Instagram, de multidão? Porque multidão, eu preciso estar vendo eles no espaço geográfico, eu preciso estar vendo eles fisicamente. Já no público, não. No público são pessoas, um agrupado de pessoas, tá ligado? Que têm o mesmo objetivo, mas só que elas vão estar dispersas geograficamente, sabe? Então, tipo, cada um na sua casa, a gente tá aqui seguindo o Faustão. Então, por isso que a gente é o público dele, entende? A gente é o público dele. Então, enquanto multidão é um grupo temporário de pessoas reunidas em um local específico com o mesmo objetivo,
Público são pessoas que compartilham um foco em comum, um mesmo objetivo, sabe? Mas que elas são dispersas geograficamente. Entende? Então, por exemplo, público-alvo. Público-alvo vai lá, uma revista, vai lá, tipo, ela é criada e ela vai ter o público-alvo dela, sabe? Então, por que a gente não fala multidão-alvo? Por quê? Porque as pessoas que vão receber essa revista, elas não vão estar todas juntas em um único espaço, sabe? Elas vão estar espalhadas geograficamente, elas vão estar dispersas geograficamente. Então, por isso que a gente chama de público. Mas, além, deu para entender porque aqui é multidão, porque aqui são várias pessoas, mas só que isso aqui vai acabar, sabe? Isso aqui vai acabar, é temporário, e além disso eu consigo ver eles fisicamente em um espaço geográfico. Além disso, a gente também tem agregado estatístico, 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 a gente tem agregado e estatístico. O agregado estatístico é como se fosse um grupo que eles vão ter características semelhantes, características essas que são, por exemplo, tipo, são estatísticas demográficas, ou tipo, por exemplo, racial, sabe? Ou etnia, ou de sexo, ou de idade, sabe? É um grupo ali que tipo vai ter características demográficas parecidas ou semelhantes, sabe? Então, por exemplo, um estudo geográfico ele vai pegar lá em uma cidade, ele vai pegar um vilarejo. Nesse vilarejo ele vai pegar mulheres de 45 anos a 32 anos e mulheres pretas, entende? Então, esse grupo de mulheres pretas de 45 a, eita, falei, de 35 a, sei lá, 36 anos, isso é um agregado estatístico, porque é uma estatística que vai fazer desse grupo. Além desse, também a gente tem a comunidade das céus. A comunidade das céus. Na comunidade, diferente da multidão, ela não é temporária, sabe? Ela é um grupo fixo, é um grupo de pessoas que vivem em uma mesma área, certo? Que compartilham entre si interesses e valores comuns. E além disso tudo, elas têm interações contínuas, entende? Interações contínuas. Ou seja, essas pessoas aqui, por exemplo, nessa multidão aqui, elas têm uma interação social, enquanto o show estiver rolando. Mas só que como é temporário, essa interação social vai ser também temporária, diferente da comunidade. Eita, coloquei comunidade. Diferente da comunidade. Comunidade, certo? Outros também é grupo de interesses, que já está no próprio nome, grupo de interesse. Interesse. Grupo de interesse. Que são um grupo de pessoas ali em uma área que vão ter o mesmo interesse em comum. Como, por exemplo, um clube de luta, sabe? São pessoas, um grupo específico que tem o mesmo interesse em comum, entende? Elas estão ali pelo mesmo interesse comum. Além disso, a gente também vai ter como agregado social o movimento social, né? O movimento social. E o movimento social é muito importante que vocês lembrem dele, porque o movimento social, diferente de todos os outros agregados, ele vem para trazer uma mobilização coletiva. Lembra sempre que agregado social é no geral, é uma mobilização coletiva para promover ou resistir a mudanças sociais, entende? Ou seja, ou eles vão, por exemplo, prover uma mudança ou uma conservação do status quo. Então, tipo, como assim, Cássio? Ou eles, tipo, vão tentar mudar a realidade de hoje, ou eles vão tentar conservar uma realidade que está presente na sociedade. Como, por exemplo, sei lá, os direitos das mulheres estão sendo violados, sabe? Então, tipo, as mulheres vão lá e tá um movimento social para que esses direitos sejam mantidos. Então, isso aí eles estão conservando. Mas só que em uma cultura, em um país específico, as mulheres não têm direito. E as mulheres vão lá para
fazer uma mobilização coletiva entre elas para promover, elas estão promovendo uma nova forma ali, uma nova mudança, para que tenha esses direitos, entende? Então é isso, lembre-se disso aí do movimento social. E além disso, a gente também tem os grupos casuais. Os grupos casuais, né, eles têm uma interação social temporária, sabe? Então, por exemplo, na fila do pão, na fila da padaria para comprar o pão, tá ligado? É tipo, são grupos casuais que tipo vão aparecer ali de forma realmente bem casual, sabe? Tipo, não vão ter nenhuma interação prolongada, sabe? Tipo, ali, fui comprar meu pão, vi fulaninha, oi fulaninha, pronto, acabou-se. É isso, grupos casuais. Beleza? Então é isso. Então lembre bem essa diferença de multidão, de público, de movimento social, que eles gostam bastante de colocar movimento social também. Mas é isso. Beleza? Beleza, beleza. Vamos para a próxima. Essa daqui eu vou fazer com vocês que é muito fácil. Ó, leia o texto a seguir. A palavra cidadania nos dias de hoje traduz a ideia de participação ou atuação em todos os aspectos políticos da sociedade, em especial na construção e no usufruto de direitos, o que pressupõe não somente conhecimento sobre o Estado, suas intenções políticas e as leis, mas também a consciência das obrigações, os deveres, né? E aí ele pergunta assim: esse conceito é utilizado pelo Estado para definir as relações entre as pessoas com base nos direitos. Gente, vai nessa. Quais são os direitos que uma pessoa ela pode ter em uma cidadania? São civis, políticos, econômicos, direitos econômicos, políticos, econômicos, direito de gênero, de guerra, direito de impeachment. Em uma sociedade real, em uma sociedade subjetiva, as pessoas, os cidadãos, têm direitos sociais, políticos e civis, tá? Letra é de errado. Beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui é boa, de história. Ó, vamos dar uma relembrada massa aqui em história agora. A Inglaterra, os Estados Unidos e a França iniciavam, já na segunda metade do século XIX, sua segunda revolução industrial ou tecnológica, época em que o Brasil dava o primeiro passos para ingressar na primeira. Isso, para ingressar na primeira, com cerca de um século de atraso. A inserção do Brasil na segunda revolução industrial, também com um século de atraso, pode ser dividida em dois períodos, certo? Em dois períodos, ou seja, de 1930 a 1955 e de 1956 a 1958, né? A gente vai ter esses dois períodos de divisão aí. Bora lá. No período de 1930 a 1955, ou seja, ele que é o primeiro período. O primeiro período. No período de 1930 a 1955, mencionado pelos autores, ocorreram fatos abaixo listados, que colaboraram para a inserção referida, né, que é justamente da Revolução Industrial aqui no Brasil. E aí, bora lá. Letra A. O programa de metas estabelecido pelo governo de Juscelino Kubitschek, que estimulava os setores de transporte e de energia. Letra B. A Segunda Guerra Mundial. Letra C. O êxodo rural motivado pela crise de cafeicultura. Letra D. A política nacionalista do governo federal, que se notabilizou pelo desenvolvimento com base estrutural, industrial, com base industrial. Letra E. A expressiva redução das importações de produtos manufaturados e outros em face da crise do capitalismo mundial. E aí, gente? E aí, Lu? E aí, Alisson e Lu, o que vocês colocariam nessa daqui?
Ó, bora lá. A Revolução no Brasil, né? A Revolução no Brasil, a Revolução Industrial no Brasil, a gente teve esse século de atraso. E ela começou em si com Vargas, né? A industrialização em massa, após ali a crise de 1929, quando o café decaiu muito, o café quebrou, aí vem Vargas e começa esse processo de industrialização aqui no Brasil, é uma industrialização em massa, né? E aí a gente tem que lembrar que, bora por partes, né? O programa de Métis eu não sei, governo de Juscelino Kubitschek eu não sei, mas só que eu sei de outras coisas, ó. A Segunda Guerra Mundial aconteceu juntamente com a Segunda Revolução Industrial e também teve reflexo aqui no Brasil, né? Porque até então o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, né? Justamente no período de Vargas também, né? Incrivelmente, a cobra fumou. Então, também teve um impacto, não como em outros países, mas também teve um impacto aqui no Brasil, né? Positivo ou negativo, teve um impacto essa segunda revolução, essa Segunda Guerra Mundial. Ele quer o exceto, ou seja, o errado. Letra C. O êxodo rural motivado pela grave, isso, grave crise da cafeicultura. Então, isso aqui também está correto, porque a gente tem que lembrar que, nesse primeiro período de Revolução Industrial, o que vai acontecer? A partir de 1929, o café ele vai ser muito desvalorizado. Quando ele vai muito desvalorizado, Vargas vem e coloca um plano de industrialização no Brasil. Então, o Brasil ele começa a ser industrializado. Nisso que ele começa a ser industrializado, a gente tem muito um movimento de pessoas saindo do campo para trabalhar nas cidades, que é justamente onde ficam as indústrias. E como a gente chama o nome desse movimento? Êxodo rural. Então, muitas pessoas estão saindo da cidade e estão começando a vir para cá, sabe? Começando a vir para as capitais, vir para a cidade para trabalhar nessas indústrias que estão chegando com força e com tudo. Letra D. A política nacionalista do governo federal, que se notabilizou pelo desenvolvimento com base industrial. Sim, a gente tem que lembrar que nesse primeiro período, com o Vargas, né, a gente teve uma grande intervenção estatal, né? Então, basicamente, o governo ele vai assumir um monopólio capital. Então, como assim, Cássio? Ele tipo vai assumir o primeiro lugar e vai dizer, não, eu vou colocar a indústria aqui, e inclusive a indústria de base, velho. Esse primeiro momento, é muito importante para vocês saberem que foi indústria de base, tá? Esse primeiro momento, ele foi muito focado na indústria de base, lembre-se disso, ok? E esse desenvolvimento foi todinho baseado justamente na indústria, justamente o governo federal, a política nacionalista de Vargas foi justamente essa intervenção estatal, essa intervenção governamental para trazer a indústria para dentro do país. E a letra E, a expressiva redução das exportações de produtos manufaturados e outros em face da crise do capitalismo mundial. Lembrem que nessa fase também, o que é que está começando a entrar em crise? O Fordismo está começando a entrar em crise, né? As grandes produções, várias produções em massas acontecendo, os estoques superaquecendo, a bolsa quebrando, né? Então, em 1929, né, a gente tem a crise, a gente tem a quebra das bolsas de valores, né? Então, tipo assim, o capitalismo, velho, nesse primeiro período, ele, tipo, o capitalismo mundial, né, que, tipo, tá liderando ali, ele vai meio que rachar, tipo, vai parar, assim, e, tipo, por isso que vai ter uma nova significância, vai ter um novo pensamento, e vai vir um toyotismo, uma nova forma de fazer, uma forma mais civilizada, uma forma pensando mais nos custos, nos gastos e tudo mais, né? Conhecendo mais esse mercado capitalista, sabe? Mas só que essa primeira fase, sim, a gente teve uma redução bastante de importações, ou seja, de produtos vindo de fora, porque esses produtos ninguém estava, e além do mais, Vargas também, ele vai colocar um aumento de taxação na importação de produtos, entende?
Então, tipo, se o produto ele vai entrar aqui, ele vai estar mais caro ainda. Entende? Justamente que, como agora a gente tá, tipo, virou base de indústria, então agora é a gente que vai exportar. Não que, tipo, eles vão começar a colocar aqui para dentro. Não, 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 não. A gente vai começar a exportar agora, sabe? Então, esse período teve sim uma redução drástica das importações de produtos manufaturados, principalmente por causa dessa crise, dessa quebra do capitalismo mundial, principalmente após a crise de 1929. Por eliminação, a gente chega à letra A, e a gente tem que lembrar que o quê? Juscelino Kubitschek. Quem que foi esse homem? Juscelino Kubitschek foi o famoso homem que, né, o bordão dele era o 50 anos em 5 anos. 50 anos em 5 anos, né? E ele vem com o plano de metas, e o plano de metas tem 31 metas, né, direcionado tanto para energia, tanto para o esporte, alimentação, indústria de base, educação e saúde, né? Mas só que Juscelino Kubitschek, ele foi a porta inicial da segunda fase do século de atraso. Ele foi a segunda fase do processo de industrialização do Brasil, justamente quando ele vem assumir em 1956. A gente tem que ter essa linha temporal é, bem não decorada, sabe, mas tipo, bem fixada. Lembrar que Vargas ele foi de 1930 até 1945. Após Vargas sair, vem Gaspar Dutra, né? E Dutra ele vai ficar de 1946 até 1951. E depois de Dutra vem Café Filho, que ele fica de 1951 ou é 54, não, é 51, eu acho, é 54. Alguns desses dois aí, até 55. É, isso, ele fica até 55. Isso, ele vem em 51 e fica até em 55. E quando ele sai, esses dois não são muito importantes, não. Tanto historicamente, tanto geopoliticamente, eles são muito importantes, não. Mas a gente tem que lembrar que Vargas é o primeiro momento da industrialização do Brasil. E Juscelino Kubitschek é o segundo, tá? Juscelino Kubitschek, ele vem trazer uma urbanização em massa para dentro do Brasil, tá? Uma urbanização em massa. E lembrar que o plano de Juscelino Kubitschek, minha gente, foi o plano de Juscelino Kubitschek foi o desenvolvitismo. Desenvolvitismo. Esse foi o nome do plano dele, tá? E principalmente a indústria que Juscelino Kubitschek trouxe agora nessa segunda etapa da Revolução Industrial é a indústria mobilística, pessoal. A indústria mobilística e de bem de consumo, tá? Mobilística e de bem de consumo. Enquanto o primeiro momento foi indústria de base, agora a indústria é voltada para a indústria mobilística, ou seja, de carros, trens e de bem de consumo, sabe? Alimentício e tudo mais. Não, tipo, não só alimentícia, mas tipo, voltada também para os utensílios, os materiais, o consumo em si dos materiais. Beleza? E não de base em si. Lembra que indústria de base, primeira fase. Primeira fase foi com quem? Com Vargas. Segunda fase, indústria mobilística, indústria de bem de consumo. Com quem? Com Juscelino Kubitschek, com um desenvolvimentismo. Beleza? É isso. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Bora? Beleza? Beleza? Alisson, Elô. Beleza? Então, pronto. Lembre-se disso. Teve o primeiro momento e o segundo momento, tá? Deixa eu até puxar para cá. Tá aqui para ajudar você na hora de estudar. Mobilística, tá? Enquanto aqui foi a indústria mobilística, no segundo período, no primeiro período foi a indústria de base, com justamente Vargas,
E na segunda fase, desenvolvimentismo, e aí vai vir, né? Aí vai vir Juscelino Kubitschek, depois de Juscelino Kubitschek vem Jânio Quadro, depois João Goulart, aí depois, né, a gente vai ter a ditadura, e aí entra na ditadura, e aí vai passar por todos, né, todos os governos aí, o de Geisel, o de Figueiredo, enfim, todo esse drama aí que a gente já sabe. Vamos ainda falar de Segunda Revolução Industrial, agora do filme Tempos Modernos. Essa questãozinha aqui só para relaxar o coração. E aí, observe a imagem a seguir. Nela identifica-se um modelo produtivo, gente, modelo produtivo, de como se organizava as fábricas com base na divisão sexual do trabalho, qualificação da mão de obra, valorização do trabalho manual, exploração do trabalho repetitivo, e letra E, diminuição da jornada de trabalho. E aí, gente, letra A, B, C, D, ou E. Boa, isso aí, realmente é um baita filme mesmo, Tempos Modernos, é muito engraçado e impactante ao mesmo tempo. Como o Chaplin ele vai trazer para a gente, né? Tem momentos que ele tá lá no maquinário, né? E tipo, quando ele vai trocar de setor, não de setor, mas tipo, quando ele vai trocar de turno, né? Lembrem que isso aqui é durante o Fordismo, né? A gente tem a linha de produção e a pessoa ela fica ali, né, naquele trabalho repetitivo, o material vem até ela, e ela fica naquele, sabe? Então, tipo assim, quando ele sai do turno dele, é muito engraçado e muito impactante ao mesmo tempo. Que, quando ele sai do turno dele, ele, por exemplo, tá ali sei lá, apertando algum prego, a função dele é bater no prego. Pá, ele fica lá batendo o tempo todinho, pá, 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 pá. E quando ele sai do turno dele, ele continua com o movimento, mesmo tipo ele não estando na máquina, ele continua com aquele movimento, sabe? Isso é uma crítica muito grande, tanto às lesões que aconteceram nessa época, né, não só físicas, mas também psicológicas, né? Estudos psicológicos afirmam que tipo o TDAH, velho, avançou drasticamente após a segunda revolução industrial, sabe? Tipo, o hiperfoco que as pessoas davam em uma única função mudou o cérebro de uma forma que tipo nunca aconteceu antes na história, sabe? Então, realmente, o impacto até hoje não se sabe a grandeza que tipo aconteceu na vida desses trabalhadores aí. Mas é isso aí. Letra D, exploração do trabalho repetitivo. Lembre, tem a única função ali, ó, repetitivo, repetitivo. Outra também, muito easy, muito fácil. Assim, ó. Observe a imagem a seguir. Ela representa um conceito sociológico caracterizado por um agrupamento. Olha isso. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Coisa que eu já expliquei. Ó, vou ler primeiro. Com base na imagem. Ela representa o conceito sociológico caracterizado por um agrupamento de indivíduos envolvidos no esforço organizado para promover mudança na sociedade. Mudança na sociedade de qual fazem parte. A sinal alternativa aqui não indica o princípio formador desses grupos. Gente, que tipo, que tipo de agregado social é esse grupo? Em qual agregado social eu posso colocar esse grupo? Isso aqui é uma multidão? Isso aqui é um público? Isso aqui é uma comunidade? Isso aqui é um movimento social? Isso aqui é um grupo casual? E aí? Qual agregado eu posso colocar esse grupo? Eu quero ver a resposta de vocês. Vocês estão atentos. Lembra qual é o objetivo deles aí. Lembra os tipos de agregados que eu falei. Tem uma multidão, tem o público, a comunidade, grupo de interesse, movimento social. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que eles estão reunidos para promover uma mudança. Uma mudança. Isso é uma manifestação. Se é uma manifestação, ela acarreta junto um movimento social, pessoal. Porque o movimento social é justamente esse agregado social
que vai trazer essa mobilização coletiva para promover ou resistir a mudanças em meios sociais, que é justamente o que ele está falando aqui. É um grupo de pessoas reunidas para promover uma mudança na sociedade ao qual fazem parte. Ou seja, é o agregado movimento social. Isso aqui é um movimento social, beleza? É uma manifestação, ok? E uma manifestação de um grupo social, ok? Por mais que seja temporário, por mais que, tipo, o vínculo social deles, tipo, possa acabar, mas só que o objetivo deles ali é o que importa, sabe? Então, tipo, o objetivo sobressai sobre essas características que ele pode ter em comum com outros agregados, sabe? Qual é o objetivo dele? É justamente promover essa mudança na sociedade, ok? E isso a gente caracteriza como movimento social, né? E aí eles aqui, sobre esse movimento social, sobre essa manifestação que está acontecendo aqui. A assinale alternativa aqui não indica o princípio formador desse grupo. E aí, gente? Letra A, identidade. B, oposição. C, totalidade. D, defesa de valores e realidades universais. Letra E, predomínio da imparcialidade dos objetivos definidos pelo grupo e pelas pessoas. E aí? É só lembrar, ó, eles são um grupo, eles estão representando ali, ó, e bora pensar nesse grupo. Pensa, cara, eles estão reunidos. Para eles ter que estar reunidos, tem que ter uma totalidade ali de pessoas. Eles têm que, para esse grupo se formar, tem que ter uma totalidade. O que é uma totalidade? É uma coletividade. É uma manifestação. É um movimento social. Então tem que ter uma coletividade ali, tem que ter uma totalidade. Eles têm que ter uma concordância em comum. Então a gente descarta a letra C, porque ela está correta. Foca na imagem, é o grupo, é a manifestação, é o movimento social, entende? É o surgimento disso daqui, o surgimento disso daqui. Letra B, oposição, sim, porque se eles são um movimento social, a gente sabe que eles estão, o texto direciona para a gente que eles vêm para promover mudança na sociedade, se eles vêm para promover a mudança, é que eles estão se opondo a algo que está na sociedade hoje. E eles estão querendo essa mudança, então eles estão se opondo. Beleza. Identidade. Todo movimento social, não importa qual, tem que ter a sua identidade. Eles têm que reconhecer o que eles estão fazendo ali, quem que são eles, para que eles estão ali, sabe? Então tem que sim ter esse reconhecimento, essa identidade. E aí a gente fica entre a letra D e a letra E. A letra D, a gente pode encontrar alguns erros nela. Porque ela fala assim, da defesa de valores e realidades universais. Sendo que quando a gente fala de movimentos sociais nem sempre, certo? Eles vão ir nessa defesa desses valores e realidades universais. Às vezes é para uma realidade única daquele movimento social. Entende? Por exemplo, o movimento social dos pretos. Tipo, tem também, sabe, a defesa de valores e realidades universais, mas tem também específico para aquele grupo, entende? Mas só que uma coisa não anula a outra, sabe? Tipo, uma coisa não anula a outra. Ademais, a gente tem uma alternativa, podemos assim dizer, mais errada, né? Menos certa entre todas elas, que é justamente a letra E. A letra E ela vai dizer que na formação desse grupo aqui, teve o predomínio da imparcialidade dos objetivos definidos pelos grupos e pelas pessoas. O que é você ser imparcial?
Você ser imparcial é você não tomar um partido para si. É você não tomar, não, é você não tomar um lado para si. Quando você é imparcial sobre algo, você é neutro. Cara, aí eu digo pra tu, essas pessoas são neutras? Se essas pessoas fossem neutras, nem movimento social teria, minha gente. Entende? Um movimento social, ele é totalmente parcial. Ele é totalmente parcial. Como assim, Cássio? Ele, tipo, totalmente vai puxar para um partido. E quando eu falo um partido, não é um partido político, mas isso aqui é um partido ideológico, sabe? Tipo, eles sempre vão defender algo próprio dele, a sua própria ideologia, sabe? Não é algo imparcial, não é algo neutro. Ah, não sei. Ah, tu quer promover uma mudança? Ah, não sei. Eu acho que pra mim tanto faz, velho. Pra mim tanto faz se mudar, se não mudar. Se essa mudança ocorrer na sociedade, tanto faz. Não. Para um movimento social que quer promover uma mudança na sociedade, eles têm que se impor. E nisso que eles se impõem, não é com a imparcialidade. Eles vão ser totalmente parciais. Não. Tem que ocorrer a mudança. Não tem esse negócio de talvez, de tanto faz, de neutralidade, de imparcialidade, não. Tem que mudar. Tem que ter. Tem que se opor. Entende? Então, eles são totalmente parciais. Ok? Então, por isso, a letra E. Belezinha? E defesa de valores e realidades universais, sim, né? Direitos humanos, por exemplo, valores humanos, por exemplo, né? De liberdade de expressão e etc. Que são valores e realidades universais. Mas cuidado com isso aí, universais, porque já teve questão que a errada foi que tem universais, sabe? Então tem que ter muito cuidado qual é o direcionamento da questão aí. Belezinha? Vamos para a próxima. Essa aqui é boa. Essa aqui, gente, é como eu disse para vocês. Prova de humanas, cara, é leitura. É totalmente leitura, porque muitas das vezes o, a própria. Eu não digo que a resposta vai estar no texto, mas só que o texto vai te induzir muito a resposta, sabe? Muito, e quando eu digo muito mesmo. Ó, 25. Pódio alemão de Friedrich, não é de Friedrich Nietzsche, é de Friedrich Schiller, esse carinha aqui. Ele diz assim: pode o alemão, neste momento em que se fama, sai da sua guerra cheia de lágrima, pode ele ter orgulho e alegria do seu nome? Sim, ele pode. O reino alemão e a nação alemã são duas coisas distintas. Opa, ele disse, ó, o reino alemão e a nação alemã são duas coisas distintas. Beleza. A majestade, cara, majestade me remete o quê? A reino. Então ele está falando sobre o reino. A majestade dos alemães jamais descansou sobre a fronte de seus nobres. O alemão abriu seu próprio caminho, agora, ó. Agora o recorte é para quem? Para o alemão, ou seja, para o povo alemão, para o próprio alemão, né? Então, o alemão abriu seu próprio caminho, separado da política. Ele tá, ó, viu que ele está separando o reino alemão da nação alemã. Ele está dizendo que o povo alemão, que o ser alemão, que o alemão em si, ele abre seu próprio caminho separado da política, separado do reino. E ainda, e ainda que o império ruísse, ou seja, mesmo que o reino alemão ele ruísse, mesmo que o reino alemão deixasse de existir, a dignidade alemã permanecia intocada. Então, olha o recorte. Ele está dizendo que a nação alemã, o ser alemão, é muito superior do que qualquer política, do que qualquer reino alemão, do que qualquer majestade. O ser alemão está acima disso. E olha o que ele vai falar no final. Ela o que? A dignidade alemã, ela é uma grandeza de costumes, pessoal. Olha a pergunta. O texto aponta a principal características do romantismo alemão, que esteve funda, eita,
que esteve fundamentalmente expresso na A. Cultura, B. Religião, C. Política, D. Economia ou E. Sociedade. Gente, olha os recortes que o texto traz pra gente. Isso. Falou de costumes, gente. É cultura. Falou de costumes, é cultura. Ah, Cássio, mas no texto cita política. Sim, mas só que ele coloca o povo alemão acima da política, acima da economia. Nem religião, ele nem toca em religião. E a sociedade, o recorte não é só sobre a sociedade alemã. Não é sobre a sociedade complexa alemã. Não, mas só que o recorte do texto é justamente direcionado para a cultura, o ser, o costume, a dignidade alemã, ela está acima de tudo, beleza? Então, letra A, cultura. Entendeu, Elu? E aí? Sim, sim, deu pra pegar. De boa, então é isso. Se atente ao texto que a gente consegue. Essa daqui é boa. Essa daqui dá pra gente fazer por eliminação. Ó, diz assim, ó. Meu nome é Karl Marx, mas me chamam de o diabo. Isso porque eu quis acabar com o capitalismo. Errado não está aqueles. Ó, duas das principais características do pensamento do intelecto, ou seja, do marxismo, retratada no quadrinho são. Então ele quer duas características do movimento marxista. É isso. E aí? Qual letra? Gente, faz essa daqui é por eliminação, cara. Eliminação, na certa. Tudo que for relacionado, minha gente, a capitalismo, tudo que falar sobre capitalismo, liberalismo, ismo no final, quer dizer, nem tudo, né? Mas tudo que foi relacionado a liberalismo, tipo de mercado. Mas e aí? Qual letra? E agora? Então, e aí, Cássio, como assim? Eu vou tirar tudo, então não tem alternativa correta? E aí? E aí, Elo? Ó, bora começar de baixo para cima, então. Republicanismo e mercantilismo. Gente, mercantilismo foi uma das primeiras, não da uma das primeiras etapas, mas só que uma das primeiras fases iniciais de um capitalismo, pessoal. O mercantilismo, sabe? Ele, tipo, não, a gente não pode dizer que ele é um tipo de de um tipo de capitalismo em si. Quer dizer, a gente não pode dizer que ele é o capitalismo em si, mas só que ele foi uma das primícias do capitalismo, sabe? Do capitalismo desenvolvido, ok? É capitalista. Então, não pode ser a letra E. Mercantilismo, não. E também nem republicano, gente. Ele não falava sobre república. Não, vocês vão entender. Letra D, evolucionismo e liberalismo. Liberalismo é capitalismo, pessoal. Não. Progresso e neoliberalismo? Não. Liberalismo? Não. Alternativa correta, a letra A. Romantismo e progresso. Progresso, por quê? Porque ele enxergava a sociedade como um desenvolvimento progressista baseado na luta de classes, tá? Ele falava que a história da humanidade era um desenvolver, era um progresso dessa luta de classes. Ele falava que essas lutas de classes sempre acompanhou a história da humanidade, né? E foi um progresso disso. E o romantismo, gente, bora lá. Marx, ele não foi um romântico. Ele não foi um romantista. Ele não escreveu romances. Mas só que qual é a principal característica do românticos? A principal característica do românticos é a idealização. E uma coisa que esse cara fez foi idealizar. Ele idealizou, pessoal, um futuro sem classes,
Lembra quando ele falou sobre os amiguinhos deles lá, que era o socialista, que eram socialistas utópicos, e ele fez a mesma coisa o, com o Manifesto Comunista, né, o Manifesto do Partido Comunista. Então, é isso, pessoal, né? A gente não pode dizer que ele foi utópico, dizendo, né, porque ele foi utópico, mas enfim. Cara, lembra disso. Tá, beleza, romantismo. Mas por que romantismo? Qual que é a principal característica do romantismo? É a idealização. E foi isso que Marx fez. Ele idealizou no Manifesto do Partido Comunista, ele idealizou uma sociedade sem classes. Uma sociedade sem classes, uma sociedade sem classe operante, sem classe dominante, sem classe burguesa, sem classe que ele fala, né, a classe trabalhadora, né, a classe dos proletariados, sabe? Então, é isso. Essa é a idealização dele, sabe? Que a gente sabe que nunca ocorreu na história, diversas maneiras já foram tentadas e todas falharam miseravelmente, trazendo mortes e muito mais mortes do que muitos movimentos que a gente olha com tanto terror porque foram, como por exemplo o nazismo, né, sendo que tipo o comunismo, ele matou muito mais do que o nazismo, sabe? Tipo, isso fica nas entrelinhas. Mas enfim, quando ele fala de romantismo, é justamente nessa idealização. Beleza? Entendido porque a letra A faz sentido agora. Aí, ó. Então, lembre-se disso, tá? Lembre-se também de alguns conceitos importantes, como a luta de classe, né? A classe dominante contra a classe trabalhadora, o modo de produção, né? Que ele falava que a classe dominante, né, detinha o modo de produção, que era justamente a maneira como a sociedade produz os bens de serviço, né? Lembrem-se de tudo isso aí, né, dessa força trabalhadora, de alienação, né, que a alienação é justamente os trabalhadores, eles são meio que privados, né, das suas próprias produções e eles não reconhecem a sua própria condição, né, como trabalhadores e tudo mais, né? Lembrem também do mais-valia, né, que é a diferença entre o valor que eles produzem e o valor que eles recebem como salário, né? Então, tipo assim, é, tem uma charge lá de um cara que produz sapato. E aí, o sapato, tipo, quando ele vai comprar na feira, é muito mais caro do que ele recebe, sabe? E isso é mais-valia, né? Então, tipo, ele falava que os trabalhadores recebem muito menos do que deveriam. Assim, os dominantes, né, sempre lucravam acima dos trabalhadores. E isso a gente chama de mais-valia, beleza? Fetichismo também, certo? Lembre de fetichismo, que as pessoas, elas passavam a se satisfazer com as mercadorias, né? Tinham um fetiche sobre esse produto que era produzido, esse produto em massa que era produzido, né? Do materialismo histórico também, que é justamente como ele vê essa história, como ele vê esse processo de desenvolvimento progressivo, né, que foi justamente impulsionado pela luta de classes. Beleza? Lembrem aí dessas teorias aí que ele desenvolveu, que tenho certeza que vai ajudar bastante. Mas é isso. Show? Vamos para a próxima. Essa aqui é mais fácil ainda. Ó, 41. Leia o seguinte texto. O modo de produção. Bora ler o primeiro comando. Ó. O sistema de produção de uma sociedade são constituído por forças de produção e pelas interações produtivas. Olha, ele está falando de modo de produção, está falando de capitalismo. Que no capitalismo são determinadas historicamente pelo. Bora ler, né? O modo de produção constitui um objeto abstrato formal, que no sentido rigoroso do termo não existe na realidade.
Os modos de produção capitalista, feudal, escravagista, constituem igualmente objetos abstratos formais, visto também não possuírem essa existência. De fato, existe apenas uma formação social historicamente determinada, isto é, um todo social no sentido mais vasto, num dado momento de sua existência histórica, né? E aí ele vai pedir essa determinada, ele vai pedir justamente essas interações produtivas no capitalismo, elas são determinadas historicamente pelo quê? Aí, bora lá, né? Olhando o capitalismo como todo. O capitalismo que nasceu na Europa, né, e tudo mais, e se desenvolveu pelo resto do mundo. Bora lá. Letra A. Desenvolvimento comunismo na Ásia. Gente, comunismo tem a ver o que com o capitalismo, gente? As interações produtivas do capitalismo têm alguma coisa a ver com o comunismo? Não, né? Letra B. Enfraquecimento da burguesia. Mas só que, em certo momento, era justamente essa burguesia que ganhava com o capitalismo, né? Lembre que quando Marx, né, ele vai dividir as classes, ele chama de classe trabalhadora e classe burguesa, que é justamente a classe dominante, né? Então, não foi um enfraquecimento da burguesia. Foi um fortalecimento, aliás. Letra C. Criação das relações igualitárias de produção. Gente, foi algo igualitário. A gente venhamos e tenhamos que concordar que não foi um processo igualitário. Até hoje, não é. Né? Então, a gente também elimina isso aí. Diminuição da população europeia, sendo que não, né, gente? Aumentou essa população europeia. Né? Lembra que ele está falando aqui historicamente, né? Então, nesse começo, nessa produção primária, né? Nesse início de capitalismo, a gente não tem essa diminuição da população europeia. A gente vai ter, né, anos depois, né, quando o capitalismo já tiver um pouquinho estourado, quando a gente já tiver perto ali chegando na segunda revolução industrial, é que a gente vai ter, sim, uma diminuição da população europeia, né, vai começar a diminuir. Mas, nesse período, não, tá? Historicamente, ele pede não. E o que sobrou, né, gente? Papel da economia na mediação produtiva, gente. Era nessa mediação de produção, beleza? É isso. O capitalismo é baseado na produção, não tem para onde correr. O capital, ele é gerado a partir da produção que você faz, beleza? Então, é isso. Historicamente, são determinados historicamente o capitalismo pelo papel da economia na mediação produtiva. Beleza? Elô, e aí? Entendeu mesmo? Ó, só tem eu e Alisson aqui, viu? Esse é o momento de você abrir seu ar e dizer, não, cara, não entendi nada, não entendi uma palavra que tu falou. Esse é o momento, viu? Mas é isso. Então, por eliminação, viu, ó, muita questão a gente consegue fazer por eliminação, cara. Muita questão mesmo. Só prestar bastante atenção no texto. A gente tem tempo de ler, cara. Então, lê, sabe? Lê, não tenha medo de ler. Vê o comando, lê o texto e responde que vai dar tudo certo. Então, vamos para a próxima. Essa aqui é muito legal. Ó, observe a seguinte imagem, né? Então, é a Terra, né? A Terra misturada com Saturno aí, uma coisa meio louca, mas é a Terra com os anéis aqui. E aí vai ter alguns grupos, né? Que eu acho que dá para a gente perceber que são aqui, ó, grupos indígenas, mulheres, indianos, chineses, né? Que a gente pode chamar assim de grupos minoritários, né? Dá para ter essa percepção. E aí, né, alguns têm abaixo as guerras, justiça social, emprego, abaixo a fome, né, representando os respectivos aí continentes dessas pessoas. E aí o texto vai dizer assim, o comando no caso, né? O movimento coletivo expresso na imagem torna evidente a ineficácia das leis em atender integral e igualmente todos os membros da sociedade, caracterizando a articulação dessas pessoas como letra A,
Naturalização do comportamento jurídico. B. Cidadania substantiva ou real. C. Processo da exclusão das classes sociais. D. Politização das elites sociais. E letra E. Agregado ideológico socialista. E aí? Alisson foi de B. E aí, Elo, vai de B também? Se achar que é outra alternativa, pode colocar aí. Bora lá, bora para a resposta. Ó. Então, ele mostra nessa imagem aqui pra gente, e o recorte dessa imagem é justamente em povos que não têm o direito. Ele diz aqui, e tipo, são grupos minoritários, são grupos sociais, e grupos sociais que tipo não acarretam, né, os seus direitos. E olha o que o texto, o que o comando diz pra gente. O motivo coletivo, o movimento coletivo, expresso na imagem, torna evidente a ineficácia das leis em atender integral e igualmente todos os membros da sociedade. Então, ele está dizendo que essas pessoas aqui deveriam estar acobertadas pelas leis, porque as leis falam dos direitos civis, fala dos direitos humanos, fala dos direitos de todos os direitos, sabe? Direitos civis, direitos políticos, de tudo. De todos os direitos que um cidadão pode ter, a lei, a Constituição, a moral, ela tem que abraçar esse povo. Mas só que não abraça. E é isso que o texto está falando. Aí ele fala aqui, todos os membros, caracterizando a articulação dessas pessoas como um. Então, se ele está dizendo se a articulação dessas pessoas como um. Se essas pessoas, elas não são enxergadas pela lei, deveriam ser enxergadas pela lei, mas só que elas não são enxergadas pela lei. Mas se elas fossem, o que iria mudar aí? Será que a exclusão das classes sociais ia tornar essas pessoas mais vistas pela lei? Será que, tipo, se eu excluir essas pessoas mais ainda do que elas são exclusas, né? Será que, tipo, eu ia aproximar a lei delas? É como se ele tá pedindo aí a solução para esse problema. Entende? Tipo, se ele... É como se tipo, ele tá dando a causa pra gente, né? Ele tá dando o problema pra gente, né? O problema pra gente. E ele tá dizendo que tá caracterizando a articulação dessas pessoas como o quê? Então, tipo, essas pessoas deveriam ser isso. Mas só que elas não são. E não são por quê? Porque tem uma ineficácia das leis em atender integral igualmente todos os membros da sociedade. É isso que a pergunta está dizendo. A pergunta está dizendo que essas pessoas deveriam ser X. Mas elas não são X porque a ineficácia das leis em atender integral igualmente todos os membros da sociedade faz com que elas não tornem ser X. E o que é esse X dessas pessoas? Se essas pessoas fossem acolhidas pelo Estado, fossem enxergadas pela lei, o que teria de diferente? Teria uma naturalização do comportamento jurídico? Não, cara, jurídico, de júri. Não. Processo da exclusão das classes sociais seria ao contrário. Né? Se essas pessoas fossem enxergadas pela lei, né, elas seriam mais inclusas. Letra D. Politização das elites sociais? Não. Seria ao contrário. Né? Não teria uma politização.
E agregado ideológico socialista também não entra com essa parte socialista. Mas, sim, cidadania substantiva real. O que é a cidadania substantiva real? É aquela que em prática funciona, sabe? É aquela cidadania que realmente é a cidadania que a gente quer alcançar, sabe? É a cidadania onde todos têm todos os seus direitos zelados, que a lei está lá dizendo, olha, a lei vai dizer que tu tem direito a isso, 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 isso. E na prática, tu realmente tem direito. E tu consegue enxergar esse direito e consegue praticar esse direito, que é o que não acontece com essas pessoas. Essas pessoas, elas têm esse direito, enxergam esse direito, mas elas não têm a prática desse direito. Por quê? Porque a lei, ela é falha, entende? Então, há uma articulação dessas pessoas. Então, é como se essas pessoas eram para estar em uma cidadania real, mas pela falha das leis, elas não estão. Entende agora? Então, tipo, era para realmente esses direitos chegarem para ela, mas só que não chega. Só tá ali no papel. Entende? Só tá ali no papel. Mas não chega para elas. Entende? Então é isso. Eu, quando peguei essa questão, eu também meio que buguei, tipo, tá, mas o que que a questão quer que eu escolha, né? Mas até para uma questão de jogo, de uma análise nas próprias alternativas, ó. Politização das elites sociais, exclusão das classes sociais, tá vendo que, tipo, tudo é algo negativo? Tudo é algo negativo. Agregado ideológico socialista, naturalização do comportamento jurídico. Então, tipo, quando eu vejo uma alternativa que se destaca entre outras, que, tipo, diferencia bastante como cidadania substantiva ou real, aí eu já dou uma olhadinha para ela, sabe? Tipo, tento encaixar ela ali no meu comando. E é justamente isso, sabe? Então, ele está dizendo que essas pessoas deveriam estar em uma cidadania substantiva real, mas há uma articulação desse processo, ou seja, há uma ruptura, há uma mudança desse processo por causa da ineficácia das leis, ineficiência das leis. Beleza? É isso. Conseguiu pegar agora? Boa. Isso aí. Essa daqui é boa também, ó. Vou fazer com vocês. Ó. Ele fala assim. Essa daqui nem precisa ler. Olha. O fenômeno sociológico descrito está relacionado às nações de conflito e à ação coletiva, baseadas na relação de poder, cujo desenvolvimento implica o. Ele está falando de quê? Movimento social. Então, o desenvolvimento do movimento social implica no quê, pessoal? É como eu disse, essas pessoas aqui, elas estão reunidas para quê? Para quê? Quando eu falei de agregados, eu falei de movimentos sociais, qual foi a principal característica que eu falei desse grupo agregado? Qual foi a principal característica? E aí, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que que o movimento social ele quer? O que, quando ele vê a sociedade do jeito que ele, quando o movimento social vê a sociedade do jeito que está, o que que ele vai buscar? O que que ele vai fazer com essa realidade? Lembra do que eu falei? Movimento social, mobilização coletiva para promover ou resistir o quê? Mudanças sociais, pessoal. Então é isso. Mudança ou conservação de valores, normas e privilégios nas relações sociais. É, objetivo comum, né? Sempre, sim. Eles têm um objetivo em comum, tem que ter um objetivo em comum. E esse objetivo comum justamente vai validar, né, nessa busca por essas mudanças ou conservações, que é aquele exemplo que eu disse para vocês, né, das mulheres, que, por exemplo, os direitos das mulheres estão sendo violados, então as mulheres vão lá e vão, tipo, chegar lá e vão tentar conservar aquele direito, ou seja, vão tentar manter aquele direito, mas em outro país, por exemplo, as mulheres nem direito têm, então elas vão o quê? Elas vão manifestar para que haja uma mudança, tá vendo? Então, tipo, dependendo do cenário, dependendo do contexto,
Ou é uma mudança, ou é uma conservação. Letra B, diz assim, ó. Projeta a organização dos grupos e das classes mais privilegiadas, gente. Classes mais privilegiadas. Etnocentrismo, daqui eu nem passo. Etnocentrismo e relativismo das regras impostas pelas relações de produção. Ó, o cara tá envolvendo o capitalismo com o etnocentrismo, fez uma salada aqui. Não. Mobilização e pressão das instituições políticas monocráticas, isso, monocráticas de um país. O erro dessa questão, o erro dessa alternativa, muita gente foi nessa alternativa, mas o erro dessa alternativa, porque o texto fala, ele fala aqui, ó, na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples denúncia, passando pela pressão direta. Né? Então, muita gente, quando viu pressão aqui nas instituições políticas, marcaram aqui. Sendo que o que vai, né, dar o erro a essa alternativa é essa palavrinha aqui, ó, instituições políticas monocráticas de um país, né? E se vocês forem pesquisar, nem tem uma resposta direta para o que é esse termo. Não um termo monocrático, mas sim instituições políticas monocráticas. Em si nem sequer existe, assim eu posso dizer, sabe? Mas, em tese, são políticas debaixo, são tipo instituições políticas debaixo de um regime autoritário. Tipo, não, tipo, debaixo de um regime ditatorial mesmo. Sabe? Monocrática, como se fosse, tipo, debaixo de um só poder, sabe? De um poder centralizado. Enfim, por isso que o erro dessa alternativa aqui. E mesmo que, tipo assim, vocês estão ligados que a UPE, ela gosta de fazer um pouquinho disso. Tipo, ela gosta de colocar uma alternativa que está quase certa, né, para uma que está totalmente certa. E vão nisso, pessoal. Vão na que estão realmente. Ah, Macássio, mas tá muito na cara. Não deve ser essa aqui, não. Cara, se tá na cara, é porque é ela, pô. Então marque nela mesmo. Não brigue com questão de humanas. Não brigue com questão de humanas. Letra E. Não cultura com as ideologias comuns entre seus membros constitutivos. Também não, né, gente? A gente vai ter um objeto em comum, a gente vai ter, não é uma ruptura, vai ser uma juntura, né, dessas ideologias. Então, não. Chega a dar medo, é. Pois é, mas é isso, é óbvio, é porque é para ser óbvio mesmo. Não briguem muito com as alternativas, tá? Mas é isso aí. Então, não vai ter essa ruptura não, tá, gente? Vai ter justamente essa juntura, né, dessas ideologias dentro de um movimento social. Lembra que é um objetivo em comum, é uma ideologia em comum, tá? Então, é isso aí. Por isso, letra E. Mudança ou conservação de valores, normas e privilégios nas relações sociais. Beleza? Agora sim, agora o bicho vai pegar. Uma de geografia. Muito, muito fácil também. Muito, muito fácil. Ó, diz assim: analise o gráfico a seguir. Distribuição etária da população por sexo, né? E ele vai dar aqui o azul mais escuro é dos anos 2000 e o vermelho mais escuro é o dos anos 2000 das mulheres, né? Enquanto o mais clarinho, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o mais clarinho, ele vai formar outra pirâmide, né? Que é uma pirâmide atrás, ó, como se fosse uma projeçãozinha atrás, tá vendo? É outra pirâmide, ó, por trás dessa pirâmide aqui, que é a pirâmide de 2035, tá? 2035. Bora para as alternativas. Sobre a estrutura e a dinâmica da população brasileira, considere as seguintes afirmações. O regime demográfico vigente no período de 1990 aos anos 2000, ou seja, né, após o período ali de industrialização, né, a segunda fase de industrialização, que foi com quem, gente? Quem foi o principal personagem, podemos assim dizer, da segunda fase da industrialização do Brasil? Juscelino Kubitschek, com os planos de meta, tá? Não se esqueçam disso. E da primeira, quem foi? Da primeira fase. Da primeira fase, aí. Getúlio Vargas. Boa. Aí ele diz assim, ó, o regime demográfico vigente no período de 1990, ou seja, após
ditadura, né? 1990 a 2000 foi caracterizado pelo rápido crescimento populacional e industrial e por deslocamentos internos da população. Olha isso, deslocamentos internos da população, ou seja, êxodo rural, cujo resultado foi um grande aumento da taxa de natalidade em um país urbanizado. Gente, essa alternativa ela está errada. Por quê? Porque em um processo demográfico, pessoal, a urbanização, esse processo do êxodo rural, esse processo de trazer as pessoas para dentro da cidade, esse tipo, teve sim um aumento industrial, certo? Mas só que, lembre-se disso, cara, a urbanização, países urbanizados vão trazer uma menor natalidade, tá? Então, não é um aumento na taxa de natalidade, tá? É uma diminuição na taxa da natalidade, tá? É uma diminuição, porque países urbanizados, lembrem também que a gente está, 1990, nos anos 2000, então lembrem que a gente já está começando já com algumas teorias neomatusianas já bem famosas, né, como os usos de preservativo, certo? E justamente no mundo urbanizado é aí que vai estar mesmo, tá ligado? Então, 1990, 2000, e ainda colocar urbanização é baixa natalidade, tá? Não teve um aumento da taxa de natalidade, sim teve uma diminuição dessa taxa, beleza? Países urbanizados têm uma menor taxa de natalidade, tá? Principalmente a partir dos anos 90, que aí vão entrar as teorias neomatusianas. 2000. Eita, 2000. Eu olhei para 2 e li 2000. Então, falso. Então, a gente já elimina, ó, a letra A, a letra C e a letra E, né? Ficamos entre a letra B ou D. Bem sacanagem, né? Então, tipo, ou você acerta ou você erra. É isso. Acabou-se. Todas as alternativas possíveis aqui ele colocou. Menos 3. Menos 3 e 1 em 3. Mas todas as outras, enfim, ou você erra ou você erra essa questão. Mas bora pro segundo, ó. O que se convencionou chamar de segunda fase da história populacional brasileira é o período que se estende de 1940 a 1970, que é justamente esse crescimento industrial, tá? Esse crescimento industrial, beleza? A partir de 1930 até 1980, tá? E dentro desse período aí vai ter esse período aí. Ó, nesse período, o Brasil era um país de jovens que crescia, se industrializava e se movimentava, pessoal. E tá certo, tá ok, ó. Não teve um grande aumento de urbanização nesse processo, né? A gente, tipo, tava, assim, começando um grande crescimento do êxodo rural, mas só que a urbanização é quando a cidade ela já lotou. Quando eu vejo que a cidade lotou, aí eu chamo de urbanizado. Mas só que nesse tempo aqui é o tempo em que as pessoas ainda estão vindo para a cidade. Beleza? Então, sim, nesse tempo a gente vai ter um país de jovens, um país com uma base, né? Uma base vindo aqui, ó, para esses pontos aqui, uma boa natalidade, uma boa taxa de natalidade, país de jovens, ou seja, jovens de 15 a 34 anos, sabe, atuando. É um país que crescia, né, crescia tanto economicamente, em outros setores, e se industrializava, pessoal, se industrializava. Lembrem que o momento de industrialização é dividido em duas partes, de 1930 até 1955, com a principal, né, o principal personagem, que é Getúlio Vargas, e a partir de 1956, com Juscelino Kubitschek, né? Após Juscelino Kubitschek vai vir a ditadura militar, né? Que durante a ditadura militar a gente vai ter uma coisinha chamada de milagre econômico,
que foi outro momento também que a gente teve um aumento nessa economia, né? Mas só que você lembra que o milagre econômico, na verdade, foi um milagre de prejuízo, né? Um milagre de coisa nenhuma, porque depois a bomba foi grande, né? Aí depois tinha os congelamentos de preço, com a redemocratização, enfim. Mas lembre-se disso aí. Então a alternativa tá ok. Então, continua, né? Na mesma coisa. Ou é a letra B ou é a letra D. Agora a gente vai para a terceira. Ó, a projeção da estrutura etária da. Agora, esse é que eu quero ver vocês dizendo se é verdadeiro ou falso. Ó, a construção, a projeção da estrutura etária da população brasileira para 2035, eu vou colocar aqui para vocês analisarem, revela a contradição entre o envelhecimento populacional e a onda jovem. Olha aí, você está dizendo que é uma contradição, né? Enquanto em uma tá essa onda jovem, né, bastante jovem na sociedade, na outra a gente tem um envelhecimento populacional, até aí ok. Nota-se aí nessa projeção de 2035, né, ele está falando que nota-se um alargamento da base da pirâmide, resultado da queda da fecundidade, e observa-se um crescimento na proporção da população com idade compreendida entre 10 e 14 anos. E aí, gente, a gente pode afirmar isso? A gente pode afirmar que essa projeção aqui, ó, de trás, mais clarinha, ela tem a base fake, boa. Gente, a base, mas a gente teve um alargamento da base, não, a gente teve um estreitamento. Se a gente tem um processo de envelhecimento populacional, a taxa de natalidade é baixíssima. Então a gente vai ter um estreitamento dessa base da pirâmide, beleza? Que é o que acontece aqui, ó. Ó, vocês estão vendo, ó, teve, ó, um estreitamento. Antes era aqui e agora ó, foi para aqui, ó. Meio estreitamento. E além disso, ele fala aqui, ó, teve um crescimento na proporção da população com idade compreendida entre 10 e 14 anos. Sendo que não, pensar aqui, ó, 10 e 14 anos, aqui estava assim, e aqui tá assim, então diminuiu, né, gente? Então, alternativa falsa. Aí é bronca, aí não dá não. Mas, graças a Deus, o essencial vai colocar colorido pra gente aí. Então, a alternativa, a letra B. B de beleza. Tá vendo? Não é difícil, cara. Essas questões, elas só vêm para assustar a gente. Só. Mas só que não é difícil. É só a gente analisar direitinho. Lembrar do que a gente já estudou. Lembra que em um país urbanizado, a taxa de natalidade é baixa. Beleza? Lembra desse processo de industrialização que teve no Brasil. Beleza? E só dá uma boa olhada aqui na representação demográfica que ele der pra gente. Beleza? Vamos que tá acabando. Ó. Só essas últimas aqui pra gente finalizar. Ó, essa daqui é fácil. Essa daqui eu quero vocês fazer. Bora. Um minutinho. Eu vou ler. Ó, leia o seguinte quadrinho. Ela agora era empregada e amante. Desde as 4 da madrugada já estava no batente. Cuidava da venda e quitanda. Cozinhava, fornecia café e almoço para os trabalhadores da pedreira dos fundos. Varria, limpava, lavava roupa, costurava. Aí diz assim: na adaptação da obra de Aloysio de Azevedo, que aliás foi do naturalismo, tá? A figura feminina da a figura feminina das últimas décadas do século XIX aparece em oposição à mulher da. Então ele quer saber essa mulher aqui do século XIX aqui, né, que vem nas obras de Aloysio de Azevedo, ela vai fazer oposição com que mulher? Qual era a mulher idealizada? E aí, gente? Essa mulher
que tem uma, né, uma aparência pobre, né, que trabalha e tudo mais, né, de acordo com a lei do direito. E aí, o que a gente faz esse contraste aí? Letra A mulher da ditadura. Letra B, do Estado Novo. Letra C, do integralismo. Letra D, do mundo industrial. Ou letra E, da sociedade burguesa. E aí, gente? A, B, C, D, E. E aí? E aí, Elo? Boa. Isso aí. Letra E. Sociedade burguesa, gente. É só olhar para a condição da mulher, né? O cenário que traz, né, as obras do naturalismo é justamente um cenário pobre, um cenário tipo trazendo para as realidades, né, da população pobre, da população marginalizada, né, que é justamente uma oposição àquela mulher idealizada, àquela mulher rica da sociedade burguesa, beleza? Isso aí. Essa daqui é boa. Ó, beleza, beleza, beleza? Tudo certinho nessa questão aqui? Podemos ir para a próxima. Sim, sim, sim. Vamos, essa aqui é a penúltima. Essa daqui também vou explicar um negocinho massa para vocês não esquecerem aí de fazer na prova domingo, cara, que tenho certeza que vai cair uma dessa, velho. Ó, vamos embora. Observe a tirinha a seguir. Sim, Calvin. Dona Doroteia, eu sou completamente a favor da separação entre igreja e Estado. Mas, ainda assim, sinto necessidade de orientação espiritual e consolo para enfrentar as agruras do dia a dia. Sendo assim, eu estava imaginando se eu poderia me despir, me desuntar com cola e até a fogo a esta bonequinha que eu fiz a sua imagem. Tudo de forma muito ecumênica. Caraca, que assunto mais delicado ele tendo na sala do diretor, né? Depois de quase amaldiçoar a professora, né? Enfim, aí vem, né, o comando. Calvin faz uma contestação às normas criadas pelo grupo social para estruturar e organizar as relações entre os membros. Como se classifica sociologicamente o comportamento de Calvin? E aí, gente? Falando agora sobre instituições sociais, sobre grupos sociais, né? E uma coisa que Luanda, né? Tipo, ela frisou muito nessa parte justamente das instituições sociais, mas só que ela não falou do comportamento nas instituições sociais, né? Ela apenas falou da proximidade, né? Que ela falou lá proximidade primária, secundária, né? Ela só falou do contato, né? Do contato, mas só que o comportamento ela não falou. Que aí, ó, o pessoal perdeu, né? Ia falar hoje, o pessoal ia saber, ó, domingo agora não vai saber mais. Para entender muito do assunto, mas historicamente temos uma base. E aí? Resposta à letra A. É disfuncional. Eu acho que, tipo assim, pelo chute bem dado, sabe? Tipo, você, disfuncional, tipo, ele não tá sendo nada prático, né? Então, eu vou de disfuncional. Mas bora entender. Por lógica, mas bora entender cada conceito, cada tipo de comportamento. Ó, esses 5 comportamentos aí situados, ele traz todos os comportamentos, né, que um indivíduo pode ter em um determinado sistema social, né, ou em uma determinada instituição social, grupo social, o que seja. E ele traz esses 5 tipos de comportamento aí pra gente. O primeiro é o disfuncional, tá? O primeiro é o disfuncional, que é justamente a nossa alternativa correta. E o disfuncional, minha gente, ele vai justamente interferir, vai perturbar no funcionamento normal do sistema
social. Então, ele vai perturbar o funcionamento. Funcionamento. E quando Kelvin, né, ele faz uma contestação às normas criadas pelo grupo social no qual ele está inserido, ele perturba esse funcionamento, sabe? Do grupo. Beleza? Então, tipo assim, disfuncional, quando você olhar disfuncional, uma pessoa disfuncional é aquela pessoa que interfere, é aquela pessoa que perturba, é aquela pessoa que vai contra, aquela pessoa que atrapalha o funcionamento normal de um sistema social, beleza? Então, por exemplo, a gente vive aqui debaixo das leis. Se eu começar a agir de, contra as leis, se eu começar, por exemplo, questionar as leis, questionar, eu vou estar sendo disfuncional. Por quê? Porque eu estou perturbando o funcionamento desse grupo social. Por exemplo, em uma sala de aula. Aí, tipo assim, de uma sala de aula, eu começo a bagunçar, começo a arretar, começo a brigar no meio da sala de aula. Eu estou perturbando o funcionamento total desse grupo social. Entende? E isso sim é um comportamento disfuncional. Então, quando ele faz essa contestação, essa perturbação às normas criadas, né? Ele fala que ele vai atear o fogo a esta bonequinha que, gente, ele disse assim, ó, olha, professora, eu concordo com a senhora aí sobre o Estado laico, mas eu concordo também com a religião. Então, eu vou pegar essa boneca aqui, tá? Que está representando a senhora e vou simplesmente tacar fogo nela. É isso, ele disse que ia atacar fogo em uma boneca que representava a professora dele. Então, o que a professora dele fez? Mandou ele ir para a sala do diretor. Esse é o contexto da tirinha, né? Porque é uma coisa, pô, imagina, tu tá dando aula lá e o teu aluno diz que vai queimar uma boneca que é referenciando tu, tá ligado? Então a professora mandou ele passar de diretor, sabe? Então justamente eu ia embora. Então justamente ver que tipo causa essa perturbação, entende? Desse funcionamento aí. Instrumental. Instrumental, minha gente, é um comportamento que ele é planejado, planejado e objetivo, objetivo, tá? Mas lembrando que todos esses aqui são racionais, tá? Todos esses quatro aqui são racionais. O único que é irracional, o único que tipo vai contra, né, essa moral assim, né, o bom senso é justamente essa disfuncionalidade que é justamente perturbar o funcionamento do grupo social. Os demais não. Os demais vão ser outros tipos de comportamentos. Eu gritar para me respeitar. É que nem Bill. Imaginem. Pior que eu nunca vi Bill gritando, rapaz. Não, já vi sim na aula de ondas, ele deu um escritinho lá. Mas enfim. Instrumental é justamente um comportamento que ele é planejado e objetivo, beleza? Ele é orientado para realizar certo objetivo específico de maneira racional, entende? Então, por exemplo, eu vou sentar, eu vou organizar, vou objetificar, vou organizar sei lá, um projeto que eu vou fazer. Um projeto na minha turma, eu vou fazer um projeto, esse projeto eu vou fazer o planejamento dele, eu vou fazer, é, eu vou deixar ele bem direto, né? Eu vou deixar ele bem objetivo, vou planejar ele e vou fazer ele. Isso aí é instrumental, tá? Porque é algo que você planeja, é algo que você objetiva, sabe? É algo que você dá um direcionamento, você usa como se fosse realmente um instrumento mesmo, sabe? Algo planejado, algo direto, tá? De maneira racional. O funcional, minha gente, já está dizendo funcional, de funcionabilidade, né? É aquele comportamento, né, que vai gerar o bom funcionamento, funcionamento, funcionamento do grupo, do grupo. Então, por exemplo, eu aqui
tô na minha casa. Poxa, se eu respeitar minha mãe, se eu respeitar meu pai, isso aí é um comportamento funcional. Por quê? Porque eu estou agindo de maneira para que haja um bom funcionamento do meu grupo social, que é a família. Agora eu pergunto para vocês: se eu não respeito meu pai e se eu não respeito a minha mãe, qual é o tipo de comportamento que eu vou ter entre esses cinco? Se eu respeito eles, eu estou sendo funcional. Por quê? Porque eu estou agindo para que o grupo, né, o grupo social, isso ocorra em uma boa em um bom funcionamento. Mas se eu vou contra isso, eu estou sendo disfuncional, que é justamente eu vou perturbar o funcionamento do grupo. É só lembrar que eles são opostos. Se você é disfuncional, você está indo contra a funcionabilidade, o funcionamento desse grupo social. Se você é funcional, você está agindo de maneira para que ocorra o bom funcionamento desse grupo social. Beleza? É isso. Estrutural. Estrutural, pessoal, é basicamente ele é guiado pelas estruturas sociais. Como assim, Cássio? Dependendo estruturas sociais. Dependendo do grupo social, dependendo do sistema social, a gente vai ter estruturas sociais envolvidas neles, sabe? E quando o meu comportamento ele vai se ligar aos elementos que compõem essa organização, sabe? Eu estou fazendo comportamento estrutural. Por exemplo, a gente vive em uma democracia. É uma democracia. E a nossa sociedade é uma sociedade democrática, né? Então é um sistema social. Nesse sistema social, eu tenho estruturas sociais, como, por exemplo, o da votação. Se eu realizar essa estrutura social, eu vou estar agindo de forma estrutural, beleza? Então, o ato de eu votar, por exemplo, é um comportamento estrutural, ok? Então é isso, é guiado pelas estruturas sociais contidas no próprio sistema social. Então é isso. O comportamento estrutural são elementos que compõem a organização do sistema social. E quando você faz esse comportamento, você casa com esses elementos, sabe? E você realiza em cima dessas estruturas sociais, que é justamente, por exemplo, o ato de votar. Né? Você, dentro de uma democracia, você está realizando, né, um elemento dessa estrutura social, que é a votação. Quando você vota, você está fazendo ali um comportamento estrutural. Show? Fechou? De buenas. E o habitual, minha gente, é aquele que gera uma rotina, né? Rotina. O comportamento habitual é aquele que gera uma rotina. Isso sempre acontece. Por exemplo, é habitual do ser humano todos os dias ele acordar e escovar o dente. É habitual. Por quê? Porque é uma rotina, sabe? Tem uma repetição, ok? Tem uma repetição regularmente. Beleza? Ele é repetido regularmente. Então, por isso que a gente chama de habitual. Então, dando check-up disfuncional, ele vai perturbar o funcionamento do grupo social. Instrumental vai ser um comportamento planejado, comportamento objetivo para o grupo social em si, né? O bem do grupo social em si. O funcional vai ser qualquer, gente. É o que vai diferenciar o funcional do instrumental é que o instrumental ele é planejado e o funcional não. O funcional é uma ação planejada ou não, mas que vai corroborar para o bom funcionamento do grupo social, tá? Então, tipo, se você faz uma coisa sem pensar, mas que isso ainda gere o bom funcionamento do grupo social que você está envolvido, isso é funcional. Não é instrumental. Agora, se você quer fazer o bom, por exemplo, se você quer fazer uma coisa, se você quer manter esse bom funcionamento do grupo social e fazer algo dentro dele, você quer fazer algo planejado, algo direto, algo objetivo, aí é instrumental, beleza? Funcional
é o bom funcionamento do grupo. É um comportamento que vai gerar o bom funcionamento do grupo, independente se é planejado, se não é planejado, se é objetivo, se não é objetivo, ele vai gerar o bom funcionamento do grupo social. E estrutural é aquele que é baseado nas estruturas sociais, certo? Os elementos ali que vai estar incluído ali que compõem aquela organização ali dentro do sistema social. E o habitual é aquele que está sempre em constante realização, né? Gerando assim uma rotina. Beleza? Olha, quem faltou hoje, meu amigo, só lamento. Só lamento. Só lamento. Show, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, fechou? Vamos embora. E para fechar a noite com chave de ouro, que já deu 10 horas, para fechar chave de ouro, bora fazer essa aqui junto. Ó, classe média é dominante no país. Avalia manteiga, né? E dominante ele coloca na interrogação justamente por, tipo, ser a classe, né, que mais tem pessoas inseridas, mas por ela não ser a dominante, né? Assim, voltando lá para os conceitos de luta de classes lá do Karl Marx. E aí, creio eu que esse aí é manteiga, e aí manteiga ele vai falar assim: se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média, né? Ele fala isso. Se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. E o texto é sobre estrutura social. Aí vai falar assim: a estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é correto afirmar que, letra a desigualdade social fundamenta-se na habituação, pois a obtenção de outros elementos de sobrevivência depende exclusivamente dos indivíduos. Letra B. Os movimentos sociais funcionam como mecanismo que incentiva a criação de espaços sociais. É exemplo do apresentado na chave. É, a estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes sociais, que são determinadas por condições econômicas e sociais de vida. Letra D. O morador de uma das casas da charge compara sua residência com a de uma classe superior. Esse fato deixa satisfeito com sua condição social. E letra E. A classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro, que a tornam a estrutura social frágil, se comparada às outras organizações sociais. Essa é aquela questão que a alternativa óbvia aparece para você, você fica, não, mas essa aqui tá certa, é muito óbvia. Não, como assim? Tá muito óbvia, ela tá muito certa para ser a certa. E aí? E aí, Lu? É errada, viu? Isso, pessoal, letra C. Letra C. Agora eu pergunto para vocês, por que não letra B? B, por que não B? Exatamente. Esse é o ponto. Cuidado isso, tá? Os movimentos sociais eles vão gerar justamente essas mudanças de sociedade, mas não gerar a criação de espaços como esse, né? Que é uma favela aqui, pelo amor de Deus, né? E é justamente as pessoas que moram na favela que vão ocupar esse lugar aí de movimento social para justamente fazer a diferença. Já estão querendo um lugar melhor. Pois é, né? Imagina. Imagina, não, a gente está incentivando a criação de favela. Imagina só. Mas
É isso aí, gente. Lembrem a estrutura Projeto Favela Plus. Lembrem-se da estrutura da estratificação que é feita atual, né? A gente tem essa estratificação da sociedade, que ela é dividida em classes sociais, né? Tipo, vai depender muito, o IBGE diz um, aí tem outro lá, Instituto que diz outro, mas em geral a gente é dividido em miséria, pobreza, classe baixa, classe média, classe alta e riqueza, eu acho. Ricos, alguma coisa assim. E ainda tem uns que falam, né, que é classe média baixa, classe média alta. Ainda tem isso aí. Para vocês verem como é bem estratificada, bem dividida mesmo, né? E a gente também vai ter outras estratificações aí ao longo, né, do tempo, né? Por exemplo, as castas, né? Hoje, atualmente, né, tem algumas sociedades que são divididas em castas. É bom lembrar isso aí quando a gente olha, por exemplo, para a sociedade hindu, né, da Índia. Então, são divididos em castas que nas castas não tem a mobilização, lembre-se disso, não tem a mobilização da estratificação, não tem a mobilização estrutural, né? Tipo, se você nasce ali, você não pode mover para outra estrutura, não, sabe? Tipo, você não pode se mover para outro patamar. Então, tipo, se você é poeira lá do Deus, você vai ser poeira para sempre. Você não pode, por exemplo, ser cabeça, entende? Enfim, basicamente é isso. Além disso, também a gente vai ter o estilo das classes, né? Na Idade Média, né? Que é justamente a nobreza, o clero e os servos. Né? Lembrar também aí da Idade Média aí, do período que foi dividido ali a Europa. Beleza, e também hoje, né? Eu acho que a estratificação da sociedade brasileira é o que mais assemelha com os outros países contemporâneos também, diferente desses países aí que são guiados pelas as castas. Mas é isso, gente. A gente revisou bastante coisa. Foi de geografia, história, sociologia, filosofia, até literatura a gente viu hoje, né? Até literatura a gente relembrou um pouquinho também, né? Do naturalismo ali. Enfim, foi muito bom, a gente conseguiu ver, eu quis justamente pegar mais essas questões, né, ZB, Elo e Alice também, né, ZB vai trazer na quinta-feira, mais focado na parte de geografia e história, né, deu para ver que eu foquei mais na parte de sociologia, algumas questões de história, puxado também para essa parte sociológica, enfim, porque eu também quis aproveitar para introduzir alguns conceitos novos, né? Conceitos que aparecem bastante nas provas, né? Se vocês pegarem prova de 2018, 17, 16, 20, aparece muito e de 23 para 24 não apareceu, né? Então, pode sim aparecer, né? Quem sabe? Como, por exemplo, o agregado social, né? O tipo de agregado social pode cair, como também, né, essa diferenciação do comportamento, né, desse aqui, do comportamento no grupo social, né, na instituição social, também cai bastante, já faz um tempinho que não cai também. Pode cair, bastante coisa, né? Mas é isso aí. Esse é o material de hoje. Deixa eu terminar aqui a gravação. Pessoal não veio, perdeu. Mas